Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, até me desfocou aqui agora. E hoje a gente está para fazer uma análise importante envolvendo a Michele Bolsonaro e o fardo de ser companheira do Jair Messias Bolsonaro, aparentemente. Por quê? A gente tem acompanhado que desde a eleição de 2022, ali entre maio e junho, começaram a vir à tona algumas informações de que a ex-primeira-dama, que na época era primeira-dama, não queria participar das peças de pré-campanha do Bolsonaro. Que muita gente enxergava ela, inclusive, como uma pessoa fundamental para conseguir atrair o eleitorado feminino, mas que estavam ficando incomodados porque ela não queria participar das gravações. O marqueteiro que na época, se não me falha a memória, já era o Duda Lima. Ele estava querendo que a Michele gravasse, a Michele se recusou por um período, segundo informações de bastidores. E vários ex-aliados do Bolsonaro já trouxeram à tona que a relação deles não é nada disso que eles tentam vender para a mídia. Ao contrário, a relação deles é uma relação de conveniência. É conveniente estarem juntos nesse momento, né, por questões inclusive políticas, e eles estão juntos. Só que eu venho alertando, tanto aqui na Revista Fórum, quanto no meu canal no YouTube, né, ou Historiador. Inclusive, se você não me segue, me siga no meu canal aqui no YouTube, lá também tem análise todos os dias, canal Historiador. E também peço para vocês, ó, me seguirem no meu Instagram, tá aqui, ó, Carlitos Neto. Deixa eu até mostrar aqui para vocês que tá ruim até de focar. Tá aí, ó, estamos rumo a 50 mil seguidores com a ajuda de vocês, me sigam lá. E a gente vem alertando aqui há um certo tempo que a Michele Bolsonaro, a partir do momento que começou a sentir, ó, o cheirinho do poder, o cheirinho da influência política, o cheirinho da, entre aspas, liderança política, ela começou a ficar muito seduzida. Por quê? Ela saiu ali de alguém que era basicamente acessório do Bolsonaro, porque ela se colocava nessa situação, não é eu que estou dizendo, tá? Que é aquela mulher que aceita tudo que o marido fala e faz, baixa a cabeça para tudo, não reclama de nada, e passou a ser a presidenta do PL Mulher. Começou a viajar ao Brasil, receber salário de dirigente partidária, organizar eventos com mulher, passou a ser vista como uma liderança. E aí o nome dela começou a ser citado como possível candidata à presidência, vice-candidata à presidência, candidata ao Senado, e eu já tinha falado aqui também na Revista Fora e no meu canal, que os Bolsonaro, o clã Bolsonaro, não deixaria a Michele ser candidata ao cargo de presidenta ou de vice-presidente da República. Por quê? Porque eles não aceitavam, primeiro, que ela era uma mulher e segundo, que ela não era do sangue do clã Bolsonaro. Tem de ser alguém do clã, né? E não, mesmo que fosse a filha dele com sangue, é mulher, eles não deixariam. E isso aconteceu, tanto que o candidato, em tese, será o Flávio. Ainda tenho dúvidas, mas enfim. Neste momento, o candidato será o Flávio. E aí alguns desentendimentos começaram, né? Começou-se a sair ali a ideia de que a Michele queria ultrapassar os filhos do Bolsonaro, que ela queria ocupar o lugar do Bolsonaro, que ela era uma traidora. Carlos Bolsonaro dando a entender que ela teria recebido dinheiro, supostamente, para poder fazer um jogo contra a própria família, né? E os filhos do Bolsonaro. E aí veio à tona a informação de que ela seria a candidata a vice do Tarcísio, depois veio a informação que ela seria a candidata a senadora pelo Distrito Federal. E aí no ano passado teve aquele episódio com o André Fernandes, né, que a Michele disse que não aceitaria uma aliança do André Fernandes com o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes vivia atacando o Bolsonaro e que não poderia alguém que tem ali a história supostamente do Ciro Gomes e a aliança do Ciro Gomes nessa situação envolvendo as críticas ao Bolsonaro, ela não aceitaria que alguém perto dela ou do grupo do Bolsonaro fizesse aliança com o Ciro. E aí o André Fernandes tomou essa lapada pública, depois ele foi dizer que ela deveria conversar mais com o marido, porque o próprio Bolsonaro teria autorizado e tinha pedido essa busca de diálogo entre o André Fernandes e o Ciro Gomes. O Flávio Bolsonaro também veio à tona, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, e a Michele se afastou da vida pública praticamente nesse momento, né? Poucos dias depois ela disse que ia ficar licenciada, ficar afastada. E aí agora alguns veículos da mídia estão divulgando que a Michele está incomodada de fazer o papel da esposa cristã, da lata de conserva, recatada e do lar, que tem de fazer tudo que o marido quer, que tem de ser submissa ao marido, porque uma mulher sábia edifica o lar e uma mulher que não tem sabedoria destrói o lar, e ela estaria incomodada porque ela está tendo de cozinhar para o Bolsonaro todo dia. Alguns veículos têm trazido aqui que ela tem dito que ela se sente presa com o Bolsonaro. Por quê? Ela tem de cozinhar todo dia para o Bolsonaro, tem de levar na papudinha comida todos os dias, porque, segundo pessoas do entorno do Bolsonaro, ele não confia em comer a comida de ninguém, além dela, porque ele tem medo de ser envenenado. E é interessante, né? Porque se essa história for real aí, de que a Michele estaria incomodada
com essa situação toda de ir visitar Bolsonaro todo dia, levar comida para Bolsonaro todo dia, se essa história for verdadeira e aconteceu alguma coisa com ele, será que vão dizer que foi ela que envenenou ele para se livrar dele, por exemplo? Que é um ponto interessante, né? Porque quem é do campo progressista, ou quem é de esquerda, não quer que o Bolsonaro morra antes de passar alguns anos na cadeia. Eu, particularmente, quero que ele viva, se possível, todo o tempo que ele tiver de cumprir na cadeia, que ele esteja vivo e saudável. E depois que ele largar a cadeia, Carlito, e for, sei lá, para uma prisão domiciliar, você quer que ele morra também? Também não. Eu quero que ele viva 100 anos, pelo menos, para que ele possa pagar em vida pelos amigos que eu perdi na Covid-19, pelos familiares que eu perdi na Covid-19 e pelas pessoas próximas que muita gente que está aqui vendo esse material nosso hoje também perdeu. Por que eu vou querer que ele vá antes do tempo? Não, eu quero que ele fique vivo e saudável por muitos e muitos anos. E aí a Michelle estaria incomodada porque ela tem dito que ela está se sentindo presa com o marido, enquanto os filhos do Bolsonaro vivem viajando. Por exemplo, alguns viajam internamente, né, como é o caso do Jair Renan, como é o caso do Carlos e do próprio Flávio, e outros vivem viajando para fora do país, como é o caso do Flávio, que foi recentemente para a Europa, para o Oriente Médio, está nos Estados Unidos, inclusive agora de novo, fazendo lá algumas movimentações ligadas a fintechs que apoiam a extrema-direita, e que ela estaria se sentindo presa em Brasília e que isso poderia estar atrapalhando os planos políticos da própria Michelle. Isso, para mim, conecta com a análise que eu fiz e que volto a fazer, que o clã, os filhos, não querem que a Michelle tenha projeção política. Por quê? Porque, na minha percepção, se a Michelle foi eleita senadora pelo Distrito Federal ou por qualquer outro lugar, mas a tendência é que ela seja candidata ao Senado pelo Distrito Federal, inclusive nas pesquisas feitas lá no Distrito Federal, ela lidera as pesquisas junto com o Ibanez Rocha, ela vai garantir um mandato de 8 anos e, em tese, ela não precisaria mais do Bolsonaro. Porque Bolsonaro está com 70, vai fazer mais de 70 agora. Daqui a 8 anos vai estar com quase 80. A Michelle vai estar construindo aí a sua carreira política e eu não acho que ela enxergue mais esse relacionamento com o Bolsonaro, talvez como algo tão longínquo, né, como a gente costuma brincar ou citar aqui. Então, para mim, tá muito claro aí o desespero dos filhos do Bolsonaro em tentar isolar a Michelle. Eles entenderam que a Michelle, saboreou, o poder, sentiu o cheirinho do poder e da liderança como líder ali, presidenta do PL Mulher, a líder das mulheres, percebeu que o Valdemar também é muito sabido, queria fazer algumas negociações e conexões diretamente com a Michelle, eles ficaram incomodados, e a declaração que a Michelle publicou nas redes sociais alguns dias atrás, de apoio à candidatura da Carol Detone, para mim pode ter sido a gota d'água praticamente na relação do clã, tanto que ela já falou para o Bolsonaro que não pretende fazer campanha para o Flávio, a não ser que o Flávio peça desculpas a ela por alguns constrangimentos públicos que o Flávio tem feito ela passar. O Flávio Bolsonaro tem ficado calado nesse sentido. O Eduardo Bolsonaro, alguns dias atrás, publicou um vídeo criticando a Michelle e criticando o Nicolas Ferreira. O Carlos também. E a Michelle tem mostrado essa revolta. Agora, sabe o que é que me chama bastante atenção? Como é que você é uma cristã conservadora, tradicional, que ama a família, que tem um direito que nenhuma esposa de preso tem no Brasil? Né? Pode até ter uma exceção ou outra, mas no geral, nenhuma esposa de preso tem, que é visitar o marido todo dia. Ela tem o direito de visitar o Bolsonaro, ela conseguiu, né, garantir isso na justiça, de ir visitar o Bolsonaro todo dia, de levar comida para o Bolsonaro todo dia, e isso para ela é um fardo. Você que está aqui vendo essa análise agora, se você tivesse o seu companheiro ou a sua companheira presa, por qualquer crime que seja, e você tivesse o direito de vocês estando juntos ainda, evidentemente, né, e não sendo um crime grave que faria você separar do companheiro ou da companheira, mas você cometeu um crime ali e seu companheiro ou sua companheira está presa e você pode visitá-lo todo dia, qualquer hora que você quiser, ou qualquer dia que você quiser ali, você pode ir lá visitar e você tem meia hora para ver o seu companheiro. Você acharia isso ruim? Eu não acharia isso ruim. Se Deus o livre aqui a minha companheira fosse presa e eu tivesse de visitá-la todo dia, meia hora, se eu tivesse direito de eu ir lá levar comida para ela todo dia, eu ia todo dia satisfeito. Como ela também, eu sei que iria me visitar também de forma satisfeita se fosse o caso. Para mim, isso só expõe o desgaste da relação que existe entre ela, os filhos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Alguns ex-aliados já tinham revelado, como eu falei aqui, que a relação deles é por conveniência, que não seria nada do que a gente vê nas redes sociais ou em programas de TV. E aí a gente está vendo que talvez o amor dela pelo galego dela, talvez não seja tão grande quanto se imagina. Mas deixa aqui o seu comentário. O que é que você acha que está por trás de tudo isso? Esse sabor que a Michelle sentiu
do poder, né? O sabor poder, como diria o meme da internet. Ou será que ela está com medo de ser rifada pelos filhos do Bolsonaro, o Bolsonaro acabar embarcando desse plano para outro e ela acabar ficando fora da política e morrer politicamente? Comenta aqui, compartilha esse vídeo, grande abraço e até a nossa próxima análise aqui. Tchau!